Natasha Ozera, ou Tasha, como era mais chamada, era uma vampira Moroi. Sua família fazia parte das famílias reais da série de livros Vampire Academy, de Richelle Mead. Ela foi apresentada como tia de Christian Ozera, no segundo livro da série, A Hora Negra. Olá, imortais! Hoje vim dar continuidade e apresentar mais um personagem de um mundo vampírico que gostei muito de ler, e que hoje, 15 de setembro, estreia sua série na rede de TV americana Peacock. E para você que chegou agora, dê uma chance ao canal e se inscreva. E para que ele seja sugerido para mais pessoas, deixe seu like também. E obrigada a todos que sempre estão presentes aqui. E chega de enrolação. Vamos para a história. Romances Imortais. Embora os Ozera já estivessem entre as famílias reais mais respeitadas na sociedade Moroi, sua reputação ficou manchada depois que os pais de Christian se transformaram voluntariamente em Strigoi. Este ato de traição lançou uma sombra sobre os membros restantes da família, incluindo Tasha. No início de Hora Negra, Tasha foi apresentada como um membro forte, opinativo e apaixonado do clã Ozera, que decidiu se retirar do centro da sociedade Moroi. Após um incidente com os pais, pós-Strigoi de Christian, ela escolheu viver entre os humanos e treinar-se fisicamente e aprender autodefesa. Inicialmente, ela foi retratada como uma pessoa amigável, social e sincera. Suas crenças políticas são muito progressistas. Ela continuamente insistia para que os Moroi aprendessem a lutar contra os Strigoi. Ela acreditava que ajudando ativamente os vampiros a lutar contra eles, os ataques Strigoi se tornariam um problema menor. Ela tem uma natureza muito franca e brutalmente honesta, desde que sua honestidade a ajudasse a conseguir o que queria. Esse tipo de comportamento lhe rendeu uma bronca de sua família mais conservadora quando ela era mais jovem. Certamente, ela era uma pedra no sapato de muitos Moroi do alto escalão. Ela tinha um gosto muito controverso por um membro da sociedade Moroi. Todos os seus relacionamentos conhecidos eram com guardiões vampiros. Esses foram Vin, Dmitry Belikov e Ethan Moore. Apesar de suas qualidades positivas, Tasha era extremamente astuta e ambiciosa de maneiras nada honrosas. Ela tinha uma natureza muito egoísta, e o ciúme de Dmitry Belikov e seu relacionamento com Rose Hathaway trouxe alguns dos traços mais feios de Tasha. Em sua última aparição na série, foi mostrada como desesperada e violenta, quase matando vários outros personagens. Ela não estava acima de usar sua natureza paqueradora para manipular outros para alcançar certos meios. A sua aparência era típica dos Ozera e dos Moroi. Ela tinha um cabelo preto tão escuro quanto as penas de um corvo, e ela tinha um rosto em forma de coração com grandes olhos azuis pálidos. Como todos os Moroi, ela tinha a pele muito pálida. Seus lábios eram de uma cor rosa pálida. No geral, ela foi descrita como tendo uma aparência muito atraente, apesar de ter cicatrizes arroxeadas na bochecha esquerda. Rose os descreve como se alguém tivesse mordido seu rosto, arrancado parte de sua bochecha. E sabe-se que depois de se transformar em Strigoi, seu irmão Lucas mordeu uma boa parte de Tasha, enquanto ela tentava proteger Christian, e isso lhe rendeu a cicatriz. Rose também comenta que enquanto as cicatrizes claramente bagunçavam seu rosto, elas conseguiram completá-la de alguma forma. O relacionamento de Tasha com seus pais e irmão é desconhecido. No entanto, sua tristeza com o destino de seu irmão e cunhada pode mostrar que eles tinham um bom relacionamento antes de se transformarem. Ela mostrou um nível moderado de desprezo e desaprovação para a maioria dos membros de sua família, que é bem extensa. Seu sobrinho Christian Ozera é filho de seu irmão Lucas, e depois de se transformar voluntariamente em um Strigoi, seus pais voltaram para sequestrar Christian. Eles tinham planos de supostamente transformá-lo em um Strigoi depois que ele crescesse. Tasha protegeu Christian e impediu Lucas e Moira até que os guardiões pudessem vir em seu auxílio. Ela se tornou uma figura maternal em relação a Christian, e ela finalmente o criou, o amou, cuidou dele e o ensinou qualquer magia de fogo ofensiva que ela conhecia. No final do livro, O Último Sacrifício, ele frequentemente ia visitá-la na prisão, antes de sua execução. Os relacionamentos amorosos. Vin foi para São Vladimir com Tasha e os dois estavam envolvidos e muito apaixonados um pelo outro. No entanto, após a formatura, Vin foi designado para os Ozera,
O que mais tarde descobrimos é porque ele pediu, porque não podia ficar longe de Tasha. E devido ao seu profissionalismo e dever com seu trabalho e o desdém geral dos Moroi pelo relacionamento entre Morroys e vampiros, não continuaram seu relacionamento. Eles suprimiram seu amor. Vin era um guardião excepcional e um dos favoritos de Christian, pois o tratava como igual e era gentil com um menino de 9 anos. Ele sempre foi educado e profissional com Tasha, exceto quando os dois estavam sozinhos. Momentos em que ele abandonava um pouco as formalidades, chamando-a de Lady Tasha em vez de Lady Ozera, ou Lady Natasha. Às vezes ele falava com ela no que Tasha descreveu como palavras poéticas. No entanto, os dois sempre visam um mínimo contato físico. Na noite em que Lucas e Moira Ozera viraram Strigoi, Tasha e Christian estavam na corte, mesmo que Christian não deveria estar lá. Ele tinha escapado de ir com seus pais. Vin era o guardião que estava com eles. Eles deveriam sair na manhã seguinte para se juntar aos pais de Christian, mas ao ouvir que eles haviam se tornado Strigoi, eles foram para a segunda casa de um parente distante, Ronald Ozera. Lá, uma Tasha perturbada foi consolada por Vin, e pela primeira vez desde a graduação em São Vladimir, os dois finalmente se abraçaram e finalmente se beijaram. Eles foram interrompidos, porém, pela chegada de Lucas e Moira, agora Strigóis, que vieram buscar Christian. Vin, sem armas, começou a defender Tasha. Ele lhe disse para correr, e ela o fez, mas não antes de ver seu irmão e sua cunhada matarem o homem que ela amava. Foi para Vin que Tasha contou pela primeira vez sobre seu plano de usar os poderes dos Moroi de forma ofensiva e fazer com que os Moroi aprendessem a lutar. Ele havia dito a ela para ir a qualquer lugar que humano fossem os professores, para assim poder aprender a lutar, porque as chances de um guardião ensiná-la a lutar eram improváveis. Após sua morte, Tasha mudou-se para o mundo humano, em Minneapolis, onde aprendeu a lutar. A morte de Vin deixou um buraco vazio em Tasha, fazendo com que ela jurasse a si mesma que se encontrasse o amor novamente, não perderia tempo. Havia tanta vida para viver e ela não queria se sentir assim nunca mais. Era por isso que ela estava tão apegada a Dmitri, fazendo com que ela odiasse e ficasse com ciúmes de Rose, a ponto de querer incriminá-la. Dmitri e Tasha foram inicialmente retratados em Aura Negra, como velhos amigos. Os dois eram muito próximos, estavam bem e ela deixou seus sentimentos românticos em relação a ele muito claros ao longo da história. Ela finalmente pediu a Dmitri para se tornar seu guardião na esperança de que seu relacionamento evoluísse para algo mais romântico. É mencionado na série que ela estava disposta a ter filhos para estar com ele. Apesar de sua consideração inicial, Dmitri acabou recusando sua oferta. Ele alegou que, embora acreditasse que ela era uma mulher incrível, seu coração pertencia a outra pessoa, nesse caso, Rose. Após sua rejeição, Tasha silenciosamente ficou com ciúmes e começou a odiar secretamente Rose por levar Dmitri para longe dela. Depois que Lisa trouxe Dmitri de volta de ser um Strigoi, Tasha foi uma grande defensora de seu retorno à sociedade vampírica normal. Ela finalmente assassinou a rainha Tatiana Ivashkov, enquadrando Rose na esperança de que, após sua execução, Dmitri finalmente escolhesse estar com ela. Inimigos. Rainha Tatiana Ivashkov. A relação antagônica de Tasha e Tatiana foi principalmente por discordância política. Tasha estava zangada com as leis aprovadas pela rainha sobre a redução da idade exigida para os vampiros se tornarem guardiões. Ela também acreditava que a rainha tinha visões mais tradicionais sobre o envolvimento de Morroys lutando contra Strigoi. Embora parte de suas razões para matar a rainha envolvesse seu desejo de tirar Rose de seu caminho e de sua situação romântica. Ela também tinha esperança de que o próximo rei ou rainha reinante compartilhasse de suas crenças políticas mais progressistas. Rosemary Hathaway. Quando Tasha e Rose se conheceram no segundo livro, Aura Negra, elas se deram muito bem. Mas depois de descobrir que Rose era o verdadeiro objeto das afeições de Dmitri, e a razão pela qual Dmitri não podia estar com ela, os sentimentos antagônicos de Tasha por Rose começaram a dominar. Com a esperança de removê-la permanentemente da situação, Tasha incriminou Rose pelo assassinato da rainha Tatiana Ivashkov no livro Laços do Espírito. Depois que Dmitri ajudou Rose a escapar e coletar evidências suficientes para provar sua inocência, Rose voltou para a corte real e chamou Tasha na frente de uma sala cheia de Morroys reais. Em seu desespero, Tasha então disparou sua arma, mirando diretamente em Lisa.
Rose pulou na frente de Lisa, levando a bala por sua amiga. E Tasha foi imediatamente levada sob custódia após o ato. E tempos depois, foi executada por alta traição. E assim chego ao fim de mais uma história. E espero que você tenha gostado. E se tiver a oportunidade, leia os livros, são muito interessantes. E como sempre, até a próxima! Romances Imortais.